Olá, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, roteirista, colunista da Folha de São Paulo e essa é a 8ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, eu converso com os melhores psicanalistas do país sobre vida sexual. Tesão na caixinha, fetiches, jogo de poder. E hoje eu converso com a Renale Xavier de Mello. Ela é psicanalista com graduação e licenciatura em psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba. Ela também é mestre em educação pela Universidade Federal da Paraíba e doutoranda em estudos psicanalíticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nós conversamos sobre jogos de poder. As relações sexuais precisam sempre apresentar horizontalidade de poder? O feminismo, ele ajuda a gente a pensar sobre isso? Existe sexo sem jogo de poder? E ter tesão nisso, será que é tão errado assim? Renale, essa mulher que sempre que vem o episódio bomba, número 1 de audiência no Meu Inconsciente Coletivo. Bom, minha primeira pergunta para você, Renale. Acabou de acontecer a cadeirada no debate para os prefeitos aqui de São Paulo. Da Atena deu uma cadeirada no Marçal. E o que eu vi acontecer nos meus grupos de feministas e progressistas, que tanto, com muita razão, né, tem horror a qualquer violência masculina, mas rolou um negócio de que legal que esse cara deu uma cadeirada nesse outro fascista, sabe? Tudo bem que a gente tem horror a fascismo, mas o que eu quero trazer aqui para nossa conversa eu tô inserida nesse, eu já falo isso em todos os programas, ninguém aguenta mais, mas eu tô inserida nessa bolha de mulheres progressistas, feministas, que leem, barará. Mas, na intimidade, sempre todas deixam escapar, eu saí com o cara e ele era macho. Nossa, tá. Então eu quero começar nessa pergunta. O fascínio pela política do macho, né? O que é isso que a gente ainda quer que um homem… ele me pegava de um jeito, o tesão que se instaurou logo, já passou, em meia hora passou, mas rolou uma coisa do… Chamou pra briga, ele deu uma cadeirada, entendeu? O que é esse… A cadeirada na cama, você fez um deslocamento bom, né? Da cadeirada política. Da cadeirada pra… Muito bom esse deslocamento, Tati, assim. Isso é o patriarcado na gente ou isso é uma liberdade sexual? Eu acho que é o patriarcado. Então vamos curar isso aí, mulherada. Tá, primeiro, assim, você propôs um tema que eu acho que você toca em 3 pontos de descentramento do sujeito moderno. Que é a categoria poder, com Foucault, psicanálise, inconsciente, com Freud, e feminismo. Você macetou 3 teorias que descentram o sujeito moderno. Então, que está pensando algo, né, de como esses limites, assim, são colocados. Então, assim, eu parei e pensei, onde foi que eu me meti nesse momento? E aí você já chega jogando a cadeira. Muito bom. Mas eu penso que tem um ponto, assim, e que eu acho que tem uma importância no feminismo, que é exatamente… Qual é a máxima do feminismo, assim? De que o pessoal é político. O meu trauma, a minha história de violência, a história de violência é o trauma de todas as mulheres. Inclusive, tem um texto do Freud, que eu não sei agora, gente, eu tô em doutorado. Aonde tá, mas o Freud fala de uma verdade histórica num caso clínico. Eu acho isso muito sofisticado. Muito. Freud. Mas voltando à cadeira… E voltando aos nossos desejos, porque de algum modo você está interrogando por que de algum modo se deseja o macho? Né, assim, por que o macho produz assim? E engraçado, Tati, eu me acordei na segunda-feira e eu já estava em São Paulo, né? E ver aquela cena no Instagram, assim, eu não vi o debate como um todo, assim, e teve até uma coisa, eu vou participo disso escopicamente ou não e tal. Rede social só tá falando disso, já vai ter… Mas ao mesmo tempo tem uma discussão que eu acho muito importante, assim, que é a dimensão da agressividade nos homens, como isso de algum modo é legitimado e de algum modo você tá denunciando que no seu grupo havia um elogio a essa agressão. Total. Teve uma amiga… E não foi só no meu grupo, em vários grupos progressistas que eu estou, que encontrou uma foto do Datena jovem, com 20 anos de idade, e falou, não é de se jogar fora. A galera foi atrás de uma foto do Datena com 20 anos. E eu acho que o que estava em questão, ele deu a cadeirada no momento em que o Marçal vai anunciar que ele tinha cometido assédio contra uma mulher e que ele tinha sido processado. Pois é. Isso não é qualquer cena, gente. A gente tá falando de uma cena eminentemente sexual,
no campo da política e que a resposta do Datena é uma resposta muito agressiva, né? Como se ele tivesse ali também, se a gente vai pensar. Eu não vi, mas talvez pela minha posição estrangeira, o que o Freud vai dizer que é uma posição muito legal para um analista, por não ser de São Paulo e de algum modo estar fora. Você é de João Pessoa. Campina Grande. Campina Grande. Terra do maior São João do mundo. Paraibana de Campina Grande. Já estive lá. E aí eu fiquei pensando um pouco disso, assim, por que estão... Minha pergunta, Tati, foi por que todos os meus amigos que falam do fascismo, inclusive amigos psicanalistas, assim eu também faço parte desses grupos, assim, fiquei pensando, por que eles estão rindo disso? Porque não é uma cena para rir. E o que é que esse riso denuncia de um gozo fascista do lado de cá? Não, a quantidade de meme. Eu não consegui trabalhar, eu fui o dia inteiro rindo dos memes. Lógico, a gente, de algum modo, acha o Marçal, assim... Eu tô tentando entender, e que eu acho que é um... É o símbolo de tudo que tem de pior num homem, né? Mas, assim... O Datena é fluxigênio nesse sentido? Não, o Datena era um símbolo de tudo que há de pior num homem, até aparecer Só que o Marçal. os dois trabalhavam em perspectivas de mídias diferentes, que inclusive que eu acho que é um tensionamento que talvez seja importante a gente pensar. Um tá na mídia mais instagramável, né, que ele é um digital Sim, influencer. E o outro é TV aberta. TV aberta. Então talvez haja também uma disputa aí de poder midiático nessa cadeirada. Total, perfeito. Né, assim. Mas me produziu um certo horror... Não só as mulheres, mas em certa medida quem de algum modo entende uma política de uma perspectiva mais progressista e de esquerda, elogiar a possibilidade de um diálogo se transformar num cadeirada, porque eu acho que tem uma dimensão simbólica que fica muito precária. E isso revela um mal-estar do nosso tempo, o quanto a gente está conseguindo simbolizar, o quanto a gente está conseguindo argumentar, o quanto a gente está conseguindo colocar o nosso mal-estar em palavras, assim. Então, essa cadeirada, ela tem um mal-estar que é sexual, que é uma dimensão de assédio aí, né, assim. E, ao mesmo tempo, tem algo de histórico, porque quantos assédios são silenciados? E quantos assédios as mulheres, de algum modo, passam e nem sequer entendem que é assédio, porque, de algum modo, há um elogio a essa política do macho. Sim. Porque tem algum modo, né, Tati, que a gente deseja a partir do desejo do outro. O básico do Lacan. Sim, sim. Então tem um ponto do nosso desejo que é um desejo que está alienado. E o trabalho de análise é exatamente a gente aprender a desejar, estando mais fora dessa alienação do outro. E talvez a gente precise de uma desculpa para se perdoar por esse tesão que a gente tem, de certa forma, na agressividade de um homem. Isso. Tati, eu fiquei pensando enquanto você ia falando, assim, de que teoria não salva ninguém. Principalmente na hora de ter um gozo. Exato. Sexual ou qualquer outro. Porque tem a dimensão do saber das coisas não garante que você não tá alienado a essas coisas. Exato. E que você não tem uma satisfação nessas coisas. Sim. E eu acho que cada sujeito vai precisar pensar como, de algum modo, ele tem uma satisfação sexual que é fetichista. Cada sujeito, no final de uma análise, descobre, em certa medida, isso. Assim. Eu acho que o diferencial, a única palavra que salva a gente do que a gente está falando é consentimento. Essa é a única palavra. Porque se eu tenho tesão num homem que a minha fantasia me diz que ele é de alguma forma superior a mim, sei lá, estudou mais, é mais velho, tá num lugar de professor, tá num cargo superior ao meu, e eu tenho algum fetiche nisso e algum tesão nisso, e o nosso jogo sexual tem um consentimento, me tira do lugar, ou tira qualquer mulher do lugar de abusada. Só que isso é perigoso, porque às vezes você acha que tá dando consentimento, mas você entrou no jogo de alguém com mais poder do que você. Isso é um ponto que eu trago sempre nesse podcast. O que a gente faz com isso? O ponto é o seguinte… Renale, podcast perigosíssimo. Tá perigoso. Porque, de algum modo, a gente pode falar de alguma relação amorosa que não passa… Quer dizer, qualquer relação humana que não passe por um jogo de poder. Não pode. Não pode. Inclusive, eu acho um dos pecados, na época que eu fui pro mestrado, aí eu vou ter que… trazer um pouco de si. Como sempre, né, gente? Mas, assim, e é um ponto, às vezes, inclusive, de crítica que eu tenho na discussão de uma psicanálise mais tradicional, assim, mais
entre aspas, pura, porque eu acho, inclusive, esse significante pura na psicanálise perigoso. O Freud nos alerta disso, assim, porque de algum modo faz a gente flertar com o fascismo. Uhum. Como seria esse significante puro? É porque tem uma coisa, isso é psicanálise pura. Entendi. Tem um discurso nos psicanalistas disso, assim, isso não é psicanálise, mas essa é uma psicanálise pura. Então o Freud nos adverte disso. E teve uma coisa que, na época do meu mestrado, eu fiquei fascinada, porque meu mestrado foi em Estudos Culturais da Educação, que era a categoria de poder. Eu nunca tinha pensado que a pobre mulher só frequentando escola de psicanálise, com todo respeito à escola de psicanálise, inclusive eu acho super importante na formação do analista, não só esses analistas que desconsideram a importância, mas eu acho que tem os pontos de furo, assim, e tem a categoria poder, por exemplo, se a gente pega no glossário do Freud, aquele volume 24, não tem a categoria poder escrito, não significa que a gente não pode estabelecer esse diálogo com essa categoria. Então, o poder não é uma categoria que normalmente é discutida na psicanálise. E isso eu acho problemático. Aí tem que ir pra Foucault, tem que ir pra... Na época do meu mestrado, eu fui com o Norbert Elias, inclusive, que era um sociólogo que bebeu de Freud e pensou essas relações, que é um pouquinho mais próximo do Foucault ali e tal, mas ele pensava a categoria relacional a partir o poder a partir de uma categoria relacional e considerava o inconsciente no laço, assim. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente não discute poder. De algum modo, a gente não pode pensar uma operação de análise sem a gente pensar quais são as relações de poder. Se eu não sei sobre raça, classe e gênero, como é que eu escuto alguém e ele chega ao final de uma análise naquilo que os lacanianos vão chamar de um osso de análise, sem fazer esse processo de desvinculação dos processos que são alienantes do outro, assim. Mas aí você diz que para, por exemplo, uma pessoa preta ou uma pessoa homossexual, é difícil fazer a terapia com quem não é preto e homossexual? Não só isso, assim, eu tô dizendo que muitas vezes essa categoria de poder não é discutida na formação de um analista. E um analista pode se utilizar, porque a transferência é poder. Claro, e o suposto claro saber… gente, Não, e assim, o suposto saber, se eu não acho que o meu analista tem o poder suficiente, tá empoderado, pra usar uma palavra desgastada, mas o que faz a minha análise acontecer… É uma suposição, sabe? É eu sentar na frente do meu analista e pensar, esse homem tem o poder de me salvar, esse homem tem o poder de entender o que eu tô falando. Isso. Mesmo eu sabendo que é o suposto saber, mas eu tenho que ter esse jogo de poder. E aí eu acho que tem um ponto no Brasil em especial, que esse significante, porque isso é um significante qualquer de transferência. E uma análise pode começar por um significante qualquer de transferência. Então, é muito admitido entre os analistas a gente pensar, eu quero um analista mulher. Mas se tu fala um analista preto, um analista trans, um analista LGBTQIAPN+, a turma, não, isso não pode. Então, em certa medida, eu acho que em um ponto não tem uma discussão sobre o poder. Não estou dizendo que isso é uma categoria da psicanálise, mas eu acho que a gente precisa saber disso, inclusive para entender os processos. Porque quando uma mulher no meu consultório está se queixando da sobrecarga de trabalho que se coloca ali na relação, se eu não interpreto isso a partir de um ponto que é muito singular do sujeito e que também é um ponto histórico de uma reprodução social, né? Inclusive, assim, que a gente tem de prazer passa pelo outro. Os objetos que nos são entregues ao longo da vida são objetos que vêm do outro. Né? Se a gente vai pensar no seio, é um objeto que vem do outro. Sim. Então a gente vai se havendo na vida com esses objetos que são do outro, mas eu não consigo pensar uma relação humana que não seja uma relação de poder. E parece que, às vezes, os psicanalistas são tão neutros, O primeiro tesão que a gente tem é na pessoa que manda na gente, é a nossa mãe. Exato. Acabou, e começa daí, é relação de Como poder. diz no Nordeste, morreu Maria Preá. É isso, é relação de poder. E eu acho que esse é o ponto. Como a gente vai tensionar essas relações de poder e as violências que essas relações de poder estabelecem. E que o analista não está imune a isso. Um analista, ele pode ser muito violento na escuta com a mulher. Inclusive tentando apaziguar essa queixa de dizendo, se conforme. Como é que se conforma com o patriarcado? Mas o outro ponto que eu quero apontar é essa dimensão do nosso desejo, como o objeto vem, em certa medida, do outro, tem um ponto do nosso desejo que é alienado. Teve um dia que eu estava lendo sobre masoquismo feminino. Tem um clássico, o masoquismo feminino. Aí eu, lendo isso assim, na teoria, eu fiquei pensando, mas quando é que os homens vão se interrogar do eu gosto de bater? Porque a gente fala muito do masoquismo feminino sem interrogar, em contrapartida, o sadismo do homem. O sadismo do homem. Agora, as mulheres estão imunes também nas relações amorosas
a ter uma posição de sadismo? Ninguém tá, gente. Eu acho que esse é o ponto. De quando a gente pensa isso, assim… Eu gosto de apanhar? Da onde vem esse gosto por apanhar? Eu acho que tem esse ponto que esse tema provoca, né, desse podcast. O que faz eu gostar? Porque o gostar da gente é um gostar que passa por uma certa alienação. Então, minha pergunta também é: alguma vez já não foi ofertado uma outra possibilidade de amor que não passe pelo sofrimento? Porque tem toda uma romantização, gente, assim, de que amor é sofrer, amor é sofrer. Então, bora apanhar pra gente amar, bora apanhar pra gente… Então, Tem que não ligar pra ser paixão, tem que não estar ali pra, sabe? Eu preciso sentir falta, eu preciso… Putz, isso é uma coisa que eu fui mudando completamente na minha vida. Não, acho que a análise, inclusive, dá uma dignidade a isso. Dá assim. isso. Assim, eu fui… Assim que eu comecei a ter vontade de ser mãe, lá pros 29, 30 anos… Eu fui mudando completamente meu gosto para homem. O aventureiro que desaparece, o homem que não diz. Você pergunta e ele responde coisas enigmáticas, que, sei lá, eu tinha um tesão nisso quando eu era mais nova. Uhum. Não, quem é o cara que vai estar aqui, vai ter um filho comigo, vai bancar, né? E depois que minha filha nasceu… Talvez o aventureiro você consiga localizar a partir do feminismo, que ele é, na verdade… Um privilégio do patriarcado para o homem. Total, ele pode ir embora porque a vida vai proteger ele sempre. Não sei se vocês escutavam isso aqui no Sudeste. Mas assim. não é incrível como a maternidade trouxe para mim um outro lugar de visão? Eu saí daquele lugar da mulher, talvez fruto de um patriarcado, que vai ter tesão no aventureiro, no macho, não sei o quê, e comecei a procurar um parceiro de vida, e foi a partir da maternidade. Era isso que eu ia pontuar. A maternidade, para algumas mulheres, inclusive, faz uma conexão, dá uma borda com a vida. Uhum. Porque, de algum modo… Eu preciso estar bem para criar essa criança, eu não posso me perder. O meu desejo não pode ser um desejo que me anula. Tem um ponto assim de… Não dá para ser qualquer um. Uhum. Parece que a maternidade, para algumas mulheres… Para quase todas que eu já escutei, inclusive, produz esse efeito de que não dá para seguir de todo jeito. Porque eu escuto muito, inclusive, de amigas, de pacientes, disso assim, de como muitas vezes, antes de pensar um filho, se colocava em situações de muito risco. O que a gente escuta de situações de risco, que uma mulher se coloca… Total. Achando que ela tá bancando a mulher. Porque Exato. Eu fui muito corajosa. Eu conheci um cara, ele morava não sei em que país. Eu fui pra lá, fiquei na casa dele sem nunca ter visto ele, porque eu sou uma mulher livre. Não, você correu o risco de ser estuprada em outro país, né? Isso, assim, e às vezes tem intervenções no consultório que precisam passar por aí. Não conta às vezes que eu tive que pontuar algumas cenas que as pacientes estavam contando com esse fascínio que suas amigas estavam aí narrando no grupo. E eu, sim, mas você foi violentada. Às vezes é na análise que o sujeito descobre que foi violentado, né? E que às vezes tem uma participação a partir de uma lógica que é da alienação, disso que é naturalizado na cultura, de que os homens batem mesmo, não é mesmo? Vai se queixar disso? Por que vai se queixar disso? Sim. É como gosta de homem, tem que aturar isso. Isso. Às vezes, falando de parceria sintoma, né? Parceiro sintoma, se um bate, o outro apanha, tá tudo certo. Ela que quis, né? É o que foi combinado entre eles. Só que eu não sei o quanto desse querer, sabe, Tati? Quando você diz dessas relações de poder, por exemplo, entre professor e aluna. Gente, de entrada é uma relação muito desigual. Uhum. Lógico que tem um ponto ali da fantasia. O que é que faz uma mulher se interessar por um professor? Eu acho que é um ponto muito singular que a gente precisa escutar, assim, do que é que da história dela faz sentido, ser possível esse encontro e esse fascínio. Mas de entrada ela pode destruir a carreira acadêmica dela. Uhum. Eu particularmente não tenho fascínio por professor. Inclusive assim, né, sou mulher negra, né, com esse perfil, assim, que é entendido socialmente no Brasil como mulata, né? Então, assim, não conto as vezes que em sala de aula um professor foi assediador mesmo, assim, de passar a mão no meu cabelo, ou dizer que… Porque eu lia francês de… porque o que é que você tá fazendo aqui na Paraíba? Vai-se embora pra Paris que tu arruma um casamento. Meu Deus. Isso em sala de aula, assim. E sem contar as vezes que eu escutei na graduação de que você não precisa estudar tanto, você é tão bonitinha. Nossa. Então, assim, o professor pra mim nunca foi lá. Também você só conheceu uns que uns cafuçu, como diz. Uns cafuçu, né? Então, assim,
Mas eu acho que isso, em certa medida, me salvou. Por quê? Porque eu fui entendendo que havia uma relação de poder ali que eu podia destruir minha carreira acadêmica no sentido de… Já imaginou uma mulher com perfil como o meu se envolver com um professor? O quanto haverá um desaparecimento na minha produção acadêmica? Eu vejo isso, né, assim… um amigo uma vez contou de uma situação que a mulher morreu, defendeu a tese dela. Ela era casada com um professor universitário. E aí ela morreu no dia da defesa da tese. E o orientador dela vivia de dizer que ela não tinha produzido aquilo. Nossa. Porque ela era casada com um fulaninho que era genial. Tem isso, né? Não é ela que escreve, é o marido que escreve pra ela. Eu já escutei isso, essas então, teorias. Assim, tudo bem que cada um se relaciona com quem quer. Mas eu não sei se a gente consegue fazer um cálculo do que a gente vai perder a cada relação. E do que a gente vai ganhar. É que tem uma coisa, Na verdade, eu tô aqui me colocando num lugar de que eu não quero cagar regra, eu quero ser salva, na verdade. Porque eu ainda sou, talvez pela minha idade, e como eu fui… Você acredita em salvação, Tati? Então, eu acredito, justamente, né? Acho que pela minha idade eu acredito em salvação e eu ainda tenho fetiche em jogo de poder. É tudo, não vou culpar a idade não, que é fazer um etarismo comigo mesmo. Mas quando eu digo esse lugar do macho, tem coisas que são muito óbvias, né? Qualquer violência, tentar me diminuir intelectualmente, ou alguma coisa que passe por um não consentimento, ou algo que eu me sinta exposta, vulnerável, tal. Isso tudo, pra mim, é muito claro, né? Mas tem uma coisa que eu noto que, assim, eu como escritora, eu consegui coisas que são atraentes, né? Eu tenho uma coluna muito lida na Folha de São Paulo, eu lancei todos os meus livros pela Companhia das Letras. Agora, tô numa editora incrível que é a Fósforo. Eu faço resenha de livro, o livro vende pra caramba, porque as pessoas leem as minhas resenhas. Eu sou chamada o tempo inteiro pra participar de feiras literárias, dou palestra. E se eu fosse homem, eu pegava geral, Renale. A quantidade de gente com tesão em mim que ia ter. Porque eu tô pronta pra ser o homem mais sexy do mundo. Entendeu? E como mulher, eu sou às vezes um estorvo. Tudo que eu faço num homem seria muito sexy. Eu já sou afim de mim de saída. Se eu fosse um homem, eu ia me pegar mas na hora, entendeu? Porque tem uma coisa, e eu acho que muito novinha, eu via homens que eu entendia nesse lugar de poder que eu me vejo hoje, e eu muito novinha olhava para aquele homem, e eu não pensava eu quero dar para esse homem, eu pensava eu quero ser esse homem. Então, isso é triste. Mas, em contrapartida, eu vou lhe perguntar um negócio. Vai. O que é que você via das relações de poder desses homens com as mulheres que fazia você… Então, eu olhava e pensava, eu não quero ser a esposa desse homem, até porque a maioria era casada com umas mulheres que eu não queria ser de jeito nenhum, que é a mulher que é a escadinha pra esse cara brilhar, né? Então, o que eu quero? Porque eram homens que me chamavam a atenção, né? Como eu tenho 45 anos, eu venho… infelizmente, de um tempo, de uma época, trabalhei em editora, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei na Globo, trabalhei na Editora Abril. Eu venho de uma época em que os cargos de poder, principalmente nesse lugar do pau na mesa, que é onde eu queria chegar, eu nunca tive fetiche no homem que bateu em alguém, mas eu tenho fetiche do homem que bate na mesa. O apanhar, pra mim, é o cara que dá um tapa na mesa e fala, não. É assim, barará, barará, aquela coisa, né? E eu falava, nossa senhora, esse homem sabe a que veio. Olha onde, principalmente quando é a trajetória do herói. Se veio de baixo e cresceu, sabe? A coisa do herdeiro eu sempre tive horror, mas se é aquele cara que nasceu numa família sem muitos recursos e foi se intelectualizando, e o cara chegou em algum lugar, eu salivava de paixão por esse homem. Mas aí, quando eu me via numa situação, por exemplo, almoçando com esse cara, eu olhava e eu falava, eu quero sentar pelada em cima desse homem? Eu pensava, quero sentar pelada em cima desse homem até ele inexistir e eu me tornar ele. Então, veja, tem algo que passa pela identificação, né? Você estava identificada, sua admiração era ser como? Porque não tinha mulher. É tipo assim… Veja, não era o pinto dele. Não era. O pau dele não estava no pau dele. Não, o pau dele não estava no… Eu olhava e falava, eu quero que este homem enfie seu pênis em mim. Não.
eu quero poder ter a vida que ele tem. Sem ser babaca como ele é. Veja. Mas ter o que ele tem. A grana que ele tem. O poder de poder falar numa reunião e todo mundo cala a boca. Entendeu? Me parece que você interseccionalizou duas coisas. Já vou jogar aqui um feminismo negro. Que é a categoria de sexo, de gênero, assim. Sim. Dessa dimensão de gênero e da dimensão de classe. Porque parece que quando você vai narrando, é como se você visse a subalternidade da mulher. Sim, eu não suportava aquilo. Só que aí isso é um processo. Porque na hora que eu começo a me tornar esse cara, eu percebo que esse cara tem muito de babaca. E que eu preciso retomar quem eu sou. Deixa eu te falar com Freud. Já leu Degradação da Vida Amorosa? Não, vai. Muito boa. É do Freud? É do Freud. Então vai, manda um Degradação da Vida Amorosa. O Freud começa o texto, gente, aquele texto é muito bom. Porque ele começa dizendo de uma impotência psíquica dos homens com desejo. E ele formula outra coisa. Aí ele vai caminhando ao longo do texto, vai dizer. E em contrapartida, as mulheres, diante de… Que é assim, tem algo que… Porque ele vai justificar assim, que tem algo no homem que ele realmente é babaca. E é como se o Freud dissesse naquele… Não desse esperança. Por isso que eu perguntei da salvação. Você realmente… Sim, é. Porque o Freud, assim, não deixa a gente muito iludida. De que ele fala de uma impotência psíquica, que isso, em certa medida, vai produzir, inclusive, impotência, às vezes, sexual, né? Porque são homens que gritam, que batem, mas na hora de mostrar o pau mesmo, não mostram. Já reparou? Sim. Que, inclusive, tem a turma dos esquerdo-macho, que é aqueles que tentam mostrar o pau com poesia. Ai, eu dei até uma risada de Silvio Santos agora. Mas na hora de mostrar o pau, não mostra. Em vez de mostrar o pau, abraça a árvore. Entendeu? Juro por Deus. Não tem esse? Isso aí é a minha vida amorosa inteira. Então, assim, e o Freud vai falar disso, assim, e que aí ele diz, essa depreciação que esses homens impõem às mulheres, nisso eu acho o Freud muito sofisticado, muito, inclusive, numa posição nesse texto feminista, eu acho, eu li o Freud. Ele vai dizer, as mulheres acabam ficando para fazer uma parceria sintomática à mercê desse homem que mortifica o seu desejo. Aí, tipo assim, tem todo um argumento do Freud de que as mulheres são muito mais reprimidas sexualmente e diante de um cara que eminentemente, o Freud, ele não usa esse termo, mas vai dizer broxa. Sim. Elas respondem de um lugar frígido e todo mundo ficou feliz. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Essa degradação, ela passa por uma impotência do homem. E os homens, muitas vezes, não trabalham essa dimensão da impotência deles. Eles ficam toda nessa cena da cadeirada. Mas tem uma impotência ali tão escancarada. Sim. E parece que a mulher faz parte desse jogo. Isso, esse é o ponto, Tati. De algum modo, as mulheres são sugadas para isso, assim. Sim. De uma impotência que não é delas. E às vezes, numa operação de análise, eu não sei se já aconteceu com você, mas a gente vai localizando tanto a impotência do outro e a nossa também enquanto sujeito, e salve as devidas proporções, assim. Mas eu fico me perguntando, é uma pergunta que eu me faço semanalmente quase. Como foi que raio? O que molesta foi que aconteceu no mundo? Alguém me diga, me justifique como é que a maioria dos homens não consegue acertar o bojo pra mijar direito sem melar o banheiro. Mas que é isso? E como é que o mundo se organizou? Teu pau é vesgo, amigo. Que tá… Não, gente, assim, eu tive uns 20 namorados na vida. Teve um que acertou o bojo. Que acertou um buraco gigante, né? Porque é uma… Gente, cabe uma bunda inteira ali. E aí, eu fico pensando, como foi que o mundo se organizou numa lógica patriarcal se eles não sabem acertar o banheiro? Gente, juro. Eu juro. E a única resposta que eu consigo encontrar é o masoquismo feminino. Que foi topando. Que é essa cena de uma admiração à precariedade do outro. Nossa, arrasou. A admiração à precariedade do homem porque e aí tem uma coisa. Quando uma mulher admira muito um homem precário, ela tá numa posição de salvar esse homem. O pau tá nela. Então, Tati… É uma posição de poder. Tati. Frente a um o pau homem… sempre teve em você. Que triste. O que
que é esse macho que a gente procura? Porque a gente segue procurando, né? É como se tivesse algo dado assim. Ou você vai ter que lidar com alguma agressividade e, sei lá, levar isso pra terapia, se incomodar, se magoar, se sentir um pouco abusada, ou você vai ter que lidar com uma falta de pau. Eu vou ser mais radical. Vai. Talvez a experiência amorosa só seja possível quando o pau cai. Não no sentido do broche, assim, mas em certa medida, quando a gente se possibilita ir para o encontro do outro sem querer estar nessa posição tão idealizada de perfeição e de querer alguma coisa do outro perfeito. Porque tem algo nessa posição, né, Tati, assim, da gente esperar que o outro tem. Tem alguma coisa do outro tem? Você Sim. acredita? Sim. Tem algo desse fascínio pelo macho? Que é como a Que é uma gente... tapiação da castração. Total. Porque se ele tem, é possível ter. Se é possível ter, eu posso ter também. Mas não pode. Mas ninguém pode. Como diria a vovó, querer não é poder, minha filha. Mas é um pouco o jogo da terapia. Se eu Uhum. vou pra minha análise achando que meu analista sabe menos do que eu não vou pra minha análise. Só que no final de uma análise a gente descobre que o analista nem sabia, né? Não sabia nada. E nem você, você vai embora, ninguém sabe. É isso. Mas tem uma beleza em não saber que coloca a gente pra a experiência. Sim. E eu acho que, de algum modo, quando a gente tá em outras relações, assim, relações que de fato incluem uma falta, que a gente não fica tanto acreditando no pau. Porque eu acho que tem um ponto dessa cena da cadeirada, né? Gente, é de uma precariedade. Não, é muito precário. Mas liga a gente num lugar precário nosso. Isso! Que é um lugar muito ligado a sexo. O nosso lugar precário, e acho que isso tem um problema na nossa vida sexual. Uhum. A nossa precariedade, talvez por ser perto de uma coisa mais animal, de uma coisa mais bunda suja, fezes. Eu não sei aonde a gente lida com o nosso precário, mas ele é perto do sexo. Por isso que mexe com coisas estranhas, sabe? Mas eu acho que tem um ponto, assim, dessa... A gente vai lidando tanto com a nossa precariedade na nossa análise, que a gente vai sacando que tem alguma coisa que não tá no outro. Não sei se você já chegou nesse ponto, assim, de que você sabe que o outro não tem. Mas existe uma fantasia que sustenta esse encontro, e aí é a grande treta, porque também quando cai a fantasia, morreu Maria Praá. Total. Nem tesão tem mais. Isso. É que tem um problema que, assim, pra mim, tá? Eu não sei como é que funciona pras outras pessoas. Mas a minha vida toda foi movimentada pra chegar em algum lugar em que eu estaria diante de alguém que sabe e eu poderia aprender com essa pessoa que sabe. O seu fascínio é pelo saber, né, Tati? É pelo saber. E que esse lugar é um lugar que eu precisava chegar. Então isso me moveu. Isso me fez sair do bairro onde eu nasci. Isso me fez romper com uma estrutura familiar. A minha família inteira é feita de filhos que ainda dependem da mãe e do pai até os 60 anos de idade. E ninguém se tornou ninguém. E romper com isso não é fácil. Isso me fez trocar de profissão 3 vezes. Isso me fez não querer ficar quietinha dentro de um casamento. Isso me fez trocar de namorado, de profissão. O que me movimenta é eu achar que tem um lugar onde eu vou estar de frente ao oráculo que vai… Entendeu? E este oráculo está… Não existe. Não existe, mas ele tá ligado o meu tesão sexual. Então, assim, esse oráculo pode ser o professor com 5 doutorados. Esse oráculo pode ser… Uma vez eu fiquei 1 ano com um tesão desenfreado no meu empreiteiro. Que era um homem que não terminou nem o colegial, mas ele sabia absolutamente todos os problemas da minha casa. Sabia. Então, porque assim… Eu não sabia, tinha um saber Tinha um ali. saber, é isso que eu tô falando. O saber não… É perigoso falar que eu… Foda-se. Não necessariamente… Gente, a gente precisa desvincular que nem sempre o saber… É intelectual. intelectual. Não, era o cara que falava pra mim… Não vai resolver, vai ter que quebrar. Ele falava isso, eu falava, quebra e me quebra junto, entendeu? Porque ele sabia, sabe? Sabia, sabe, é muito bom. E todo o meu movimento é pra ficar de frente pra alguém que saiba. E isso, são 45 anos com tesão nisso, entendeu? Então, você já sabe como seu tesão funciona, o que é ótimo. Aí às vezes eu encontro uns caras sensíveis que falam, não sei. Aí eu falo, bom, então acabou. Não tem nada pra fazer. O seu pau A gente já descobriu desintegrou. a fantasia de Tati. Não, a minha fantasia. Qualquer pessoa que fale, eu sei, eu tô Pronto. pelada já.
Tati, já imaginou esse podcast não? E na sua casa. É só um título. Eu sei. É isso, saiba alguma coisa, pelo amor de Deus. Entendeu? Agora, por que isso? Como desmonta isso? Isso é jogo de poder. Por causa disso, eu posso estar… O seu fetiche é com saber. Sim. O pau é o saber. Sim. Esse é o ponto. Tá. Só que, de algum modo, você também vai… A cada coisa… Mas eu vou destruindo a pessoa porque eu vou fazendo testes pra ver se ela sabe mesmo. E quanto menos ela sabe, mais eu destruo até a pessoa se tornar um pó na minha frente e o saber tá comigo. Então, na verdade, eu não sou uma… Porque quando você chega lá, não é. E eu não suporto isso. É como se eu fosse enganada. Mas, assim, eu engano que eu não sou uma boa parceira sexual, eu sou um monstro, então. Mas o saber, você… veja que é uma construção massa, assim, que você faz, assim. Você sabe que o saber tá com você. Uhum. Mas você supõe no outro só pra você se movimentar. Sim. Só pra você gozar da sua fantasia, né? Não significa que não tem um bom uso em alguma medida, como você vai colocando. E tem aprendizado. De fato, as pessoas sabem coisas que eu não sei. Isso, assim. Tem seus lucros. Sim. Nesse meio do caminho. Só que, ao mesmo tempo, ninguém vai saber. Você já tá se dando conta disso. Que ninguém vai saber tanto. Uhum. Que em algum momento isso vai cair. Só que aí parece que cai tudo. E é um jogo que eu faço não só com parceiros amorosos. Minhas amigas, que são minhas amigas há 20 anos, que me conhecem muito bem, elas falam, e esse é o deslumbramento do mês. Eu me deslumbro, ou com uma amiga nova, ou com… Não precisa ser no lugar sexual, não precisa ser um cara. Então, às vezes é uma amiga que eu me deslumbro, às vezes é um trabalho, às vezes é… E aí eu fico naquela coisa de… Como se eu tivesse encontrado o oráculo. Sim. Né? E aí, conforme o oráculo vai… Pode ser, outro dia eu fui num pai de santo. E eu saí de lá e falei, pronto, encontrei meu oráculo. Aí fiquei obcecada. Você pode ver que eu tô aqui, né? Era isso que eu ia perguntar. Tô aqui toda na macumba. Eu tô cheia de guia. E aí eu obcequei no pai de santo, não conseguia parar de ir lá. E tudo eu perguntava pro pai de santo, até que teve uma coisa que ele respondeu um dia de um jeito e no outro dia de outro. E aí eu falei, bom, então eu não posso mais vir aqui. Aí eu pensei, é um lugar que me faz bem. É um lugar que eu tô frequentando há 6 meses. Porque uma resposta saiu um pouco mais insegura, eu preciso destruir tudo isso? Pois é, porque tem uma parte que fica ainda muito no ideal, Tati. Sim. Talvez uma dica para suas amigas. Como não idealizar. Como poder encontrar o outro sem o ideal. Porque o ideal, ao mesmo tempo que faz laço, lasca. Uhum. Né? Tem um ponto do ideal que é muito mortífero. Né? Que é muito destruidor. Inclusive, você usa esse termo, né? Assim, eu saio destruindo, assim. Porque tem isso, assim. O ideal, ele parece bonitinho, mas ele tem também um ponto do mortífero. Porque é esse ponto do inatingível. Uhum. Mas parece que você suportou ir pro terreiro, apesar… Não, eu continuei indo lá. Eu vivi isso com uma amiga também. É uma amiga de muito tempo. Eu tive toda essa fase de deslumbramento. A mulher é inteligentíssima, assim, uma inteligência diferente da minha. Uma inteligência mais racional, matemática, mais gênia, assim, né? E eu deslumbradíssima com ela. E nas eleições que o Bolsonaro ganhou, ela votou no Bolsonaro. Oh. E aquilo foi uma dor pra mim, que eu rompi com ela, não consegui falar com ela por quase 1 ano. E ela me procurava e falava, cara, eu não consigo. É uma decepção como se eu tivesse caído do 30º andar de um prédio. Entendeu? Que Bolsonaro é mais complicado do que errar nos búzios. Mas eu tenho isso, a pessoa, ela explode e vira uma poeira na minha frente, assim, sabe? Porque eu deposito demais naquilo, né? Que é o perigo do ideal. Uhum. Que é o perigo do ideal, assim. Porque, de algum modo, é isso, explode. Né? E é perigoso também, porque passa por uma desilusão, né? Como se também você vivenciasse constantemente muitas desilusões. Mas, diante disso, né? Como desidealizar quando tudo à nossa volta vai construindo a partir de ideais. O ideal do capital, o ideal da raça. Então, poder se sustentar numa radicalidade com a diferença, e eu acho que essa grande contribuição da psicanálise no mundo. A gente chega um momento que a gente sabe da diferença. E a gente sustenta a diferença de um jeito digno. O mais difícil pra mim não é nem sustentar a pessoa que não sabe ou a pessoa que é diferente.
eu acho que é poder sustentar a fraqueza do outro. Esse é um lugar muito difícil, porque é como se eu precisasse estar perto de pessoas que vão sempre me mostrar onde eu tô errando, me mostrar como eu posso melhorar, né? Eu costumo dizer assim, o lugar que eu gosto de estar é o lugar incômodo de ser a pessoa que sabe menos numa mesa. Esse é o lugar onde eu gosto de estar, né? Então, assim, eu faço grupos de WhatsApp, eu sou famosa por isso. Eu pego 5 sociólogos, 4 jornalistas foda, 3 escritores foda, monto um grupo de WhatsApp, eu sou a mais burra ali. Então, todo dia eu vou me alimentando daquelas discussões. Então, o lugar confortável pra mim é onde eu sou a piorzinha. Porque isso me bota em movimento. Eu gosto desse desafio. E que grande deslocamento a gente fez. Eu tô quase dizendo, não podemos passar essa. Você só está aqui, Renali, porque você sabe mais do que eu. Senão eu nem falava com você, entendeu? Não, porque você fez um deslocamento importante. Qual assim, foi? Qual foi? Do reconhecer que tem uma burrice. Em mim? Não, mas tem total. Não, mas ainda há pouco, há 5 minutos atrás. Eu tava destruindo o burro, né? Então, mas é porque a Olha gente… que bonito também, né? Mas o jogo é isso, né? A gente tá cada hora Exato, num… e eu acho que é isso, assim, a gente poder tratar esse ponto que parece que a gente tá admirando no outro, mas que em alguma coisa que denuncia a gente, a nossa posição, né? Mas assim, eu te entendo, tá? A coisa da burrice me pega também. Nossa Senhora. Mas eu tenho experiência, assim, acho que um doutorado coloca a gente pra se haver com a burrice de outro jeito. A gente… Inclusive, o Lacan diz isso, né? A gente faz um doutorado e sai burro. Sim. Olha, Maravilhosa essa frase. Ele diz isso, assim. Que ele fala de uma certa burrice, assim. Mas por que eu tô dizendo isso, assim? Dessa burrice? Porque a gente… Se haver com não saber é uma experiência com o inconsciente. A racionalidade é um grande engodo. É tão engodo que você inicia esse podcast dizendo, deram uma cadeirada. Sim. Não tem propósito racional de uma cena como essa ser possível em 2024. Mas foi uma coisa que eu tô assim, 48 horas obliterada. O que movimentou, a quantidade de meme que movimentou, de homem, de mulher, de qualquer profissão, de pessoas de esquerda, de direita. Uma cadeirada, pra movimentar a quantidade de meme que movimentou, a cadeirada deixou todo mundo com tesão. Não é tesão no Datena, que é dificílimo ter tesão no Datena. Mas é a cadeirada em si. O porque tesão tem é na cadeira. Tem um flerte. O Freud vai dizer uma coisa que eu acho genial. E eu tava falando disso ainda há pouco na Universidade Federal do Espírito Santo, que tem algo da nossa neurose, que a forma que a gente se satisfaz, ela é uma forma que o Freud vai dizer que é o negativo da perversão. Na verdade, era um bando de neuróticos satisfazendo-se numa cena que… Quem não queria dar aquela cadeirada? Não só nele, mas em um monte de coisa que tá errada no mundo. A gente quer dar cadeirada. E sobretudo nós mulheres, e aí eu vou… Se nossos silêncios se transformassem em cadeiradas, porque eu acho que tem uma coisa social que a gente silencia, né, assim, que é muito mais radical do que os homens é autorizado esse tipo de cena, né, a gente que vai ser logo doida, representada… Sim. Todas as cadeiradas quantas cadeiradas a gente daria? Então, me surpreendeu a coisa da mulher, assim, porque eu vi muitas mulheres admirando. Mesmo, E aí, eu queria pontuar essa dimensão de uma satisfação perversa que tá pra todo mundo. Na verdade, todo mundo é um bocado de perversinho. Total. Olha, eu pensei numa coisa aqui que talvez não tenha nada a ver, mas você foi falando, eu pensei. Eu comprei um sapato pra minha filha, o pé dela não para de crescer. Eu calço 33, minha filha de 6 anos calça 30. É um pé gigante, 29. E aí eu comprei um sapato, ela não usou. Uma semana depois o pé dela cresceu, eu fui trocar. Levei a nota fiscal, tava com a etiqueta. Cheguei na loja, a mulher falou, não vou trocar porque não tem a caixa. Eu falei, mas ninguém falou pra mim que tinha que ter a caixa. Eu tô com a nota fiscal, o sapato tá com uma etiqueta, não tá usado. Não, mas precisa da caixa. Era sei lá, a mulher tava me maltratando, assim. Não foi legal comigo, não foi simpática, né? Aí eu saí da loja meio irritada, não ia fazer uma cena com a minha filha do lado. Mas eu falei, tá bom, vou ter que ir atrás dessa caixa. Mas eu queria pontuar isso da cena. Veja, aqui já houve um silêncio.
quantos silêncios cabe na vida de uma mulher. E às vezes causado por outra mulher. Isso. E a gente dando um exemplo bobo de um sapato. Aí eu fiquei meio irritada, minha filha falou que você tá irritada. Eu falei, que saco, vou ter que voltar aqui por causa de uma caixa, que burocracia pentelha. Mamãe, o que é burocracia? Sei lá, aí fui pra casa, falei, não tem mais essa caixa, essa droga dessa caixa. Comecei a arrumar o quarto da minha filha, achei a caixa. Na hora que eu achei a caixa, falei, achei a caixa! Catei minha filha, falei, vamos voltar lá. Parecia que eu ia salvar o país, assim, era só um sapato, né? Não era só um sapato. Aí a minha filha já ficou assim, yeah! Aí a gente entrou no carro, eu com a caixa, entrei na loja, falei, achei a caixa. Aí a mulher, não sei o que, trocou o sapato. Na hora que eu saí da loja, a minha filha me abraçou e falou, boa, mamãe. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes será que na escola, minha filha pequenininha, não se irritou com uma coleguinha, não se irritou com a professora dando uma bronca nela? E de repente, na hora que eu acho a caixa e entro na loja brava, que é um exemplo super bobinho, ela não pôde viver um pouco dessa violência que de bobeirinha. A revanche. Eu vi entendeu? um meme essa semana que foi muito bom, assim, me lembrou, assim, enquanto você ia falando. Perdoar é bom, mas você já se vingou? Total. É assim, só pra não ficar na coisa do cadeirada em homens, da política. Uma cena boba de uma troca de sapato. A minha filha salivou com aquilo, ela vibrou. Porque nela já tá instaurado momentos em que ela quis poder ser mais agressiva e não conseguiu. Gente, a gente precisa reconhecer Que a gente tem raiva. E que é honesto a gente ter raiva. Sim. Que é fundamental a gente poder acolher esses afetos que a gente tem. Mas tem algo que a agressividade é constituinte. O Lacan diz isso. Tem um texto, inclusive, que é a agressividade em psicanálise, assim. Esse é o título do texto do Lacan. E que ele vai falar dessa dimensão da agressividade como algo que o outro porta um objeto que a gente quer arrancar. Uhum. Então ela portava o sapato com um número maior. Sim, total. Né, assim. E que isso talvez atualize pra você desejos mais arcaicos, assim, né? Do que. Porque de algum modo, essa cena com os homens, você tá supondo também que ele tem um objeto e você vai pegar. Ele tem um sapato aí, né? E eu fui criada por uma mãe que sempre brigou e conseguiu as coisas, e por um pai banana que nunca conseguiu nada e mandava minha mãe resolver. Gente, é impressão minha, a gente precisa falar no Brasil que a maioria dos homens, eu não sei se você já reparou isso, a dimensão do banana, a gente precisa filosofar sobre Tem muito banana. A gente precisa filosofar sobre os homens banana. Sim. Por quê? Porque às vezes eu vejo fotos no Instagram. Você já viu foto de casamento? Aí tá a pessoa com um companheiro. Os homens muitas vezes estão com um terno torto. Tudo cagado. A mulher toda montada, linda, com aquele cabelo maravilhoso, com aquela maquiagem. Você vê que houve todo o investimento de produzir. Uhum. E o cara lá com aquele sapato horroroso, com um terno torto. E eu fico pensando nessa dimensão da precariedade mesmo, do desejo masculino. O quanto coloca eles numa posição precária. Eu acho que tem um texto muito bom, assim, falando sobre masculino. Que é o texto do Edgley Duarte, assim, que ele vai pensar sobre a masculinidade. Porque, de algum modo, os homens não discutem essa posição do feminino que há neles. Que a gente tá falando muito da posição masculina pelo masculino. Sim. Da mulher tentando imitar, porque é um lugar de poder que a gente aprendeu há 30 anos atrás. Hoje em dia não precisa mais ser assim. Mas a gente não discute sobre o feminino no homem. Que, de algum modo, quando ele pode alcançar esse lugar do feminino, é quando ele consegue alcançar o lugar com o desejo. Mas o lugar do banana não é o lugar do feminino, é a precariedade do homem. Não, a precariedade do homem. Sim, gente. Sim. Não, só pra quem tá ouvindo e entendeu errado. Não. Pô. Sim. Não, o banana, eu acho que tem um ponto, assim. Inclusive, não à toa, a gente tem um dado no Brasil que eu acho muito relevante, Thales. 55% dos lares brasileiros são gerenciados por mulheres. Então, mas aí é que vem uma coisa que eu acho que amarra tudo que a gente tá falando. Muitas vezes o homem banana é visto como como se fosse assim, existe o violento e existe o banana. Quando, na verdade, o banana é extremamente violento. Exato! Porque sobra tudo pra mulher. Bingo! Né? Porque eu acho Batemos na mesa. Porque eu acho que tem mulher que pensa assim, meu marido é banana, mas pelo menos ele não é violento, porque só existe esses dois tipos de homem. O agressivo, o violento, o que vai me trair. Será que a gente não pode falar de novas masculinidades? Exato! Ou o banana. Só que o banana é extremamente violento, sobra tudo pra você. E ele só é banana porque ele é esperto. Ele se faz de meio bestão, teu filho, pra você cuidar de tudo. Mas aí tem um ponto, como é que se come a mãe, né?
Como é que o quê? Se come a mãe, né? Se come a mãe? Isso. Porque qual vai ser a dinâmica, né, que esse casal vai ter nessa lógica de que ele precisa de uma mãe, né? Eu vejo muitas amigas minhas, e assim, ó, estamos em 2024, mulheres feministas que leram muito, com seus mestrados. Não salva ninguém, tá, gente? Não salva ninguém. Eu vejo, assim, boa parte das minhas amigas com esse dilema. Tem um marido há 15 anos que é um banana. Eu mando nele, eu mando na casa, que também é um lugar de poder que interessa para essas mulheres, né? Como cada uma gosta. Mas não consigo mais transar com ele. Então arrumei um amante. Só que esse amante é um filho da puta, porque tá saindo com 3 mulheres. É um cara que às vezes tem uma agressividade que me interessa no sexo, mas na minha vida não me interessa. Então eu mantenho o banana. Só que a vida dessa mulher é isso que eu tô falando. É assim, um homem despotencializado, mas que tá num lugar de família que dá uma certa conforto pra ela. E um lugar de potência que às vezes tá num cara que não vai ser o parceiro da vida dela porque é um cafajeste. Ô, Tata, eu vou chutar Que um balde merda! mais um pouquinho. E quem foi que disse que a família é um lugar tão seguro assim? Exato. A gente precisa parar de romantizar a família como um lugar que não rola muita agressividade, porque rola. Total. É onde Essa mais rola. É onde... Gente, onde mais as mulheres, adolescentes, crianças são estupradas é dentro da família. Parece que tem uma coisa nesse discurso, né? Vou salvar a minha família. Por ele ser um banana, não é agressivo. Gente, é agressivo. O banana é extremamente agressivo. A gente precisa falar isso. A gente precisa falar dos homens banana. É. Tipo, porque assim, o homem banana, ele tem uma precariedade com desejo. Uhum. É aquele que se coloca tão objeto pro outro que ele não consegue sustentar uma opinião. Ele não sabe nem onde ele vai comer, o que ele vai vestir. E aquela mulher vai mandando nele, vai mandando nele. Vixe, eu tenho várias amigas assim. E assim, o que eu quero dizer assim? Gente, ler o feminismo não diz que a gente tá livre de uma má escolha. Uhum. Não. Agora a gente tá um pouco mais advertido, porque eu acho que tem uma importância no feminismo, que é a gente sacar como o outro goza da gente. Eu acho que tem importância no feminismo, na pauta que discute a questão racial também, né? Sobretudo o feminismo negro, que é o que eu estudo na minha pesquisa de doutorado. E que a gente saca como o outro goza da gente. Isso é muito bom. Uhum. E isso pode possibilitar algumas elaborações, mas não é garantia, gente. Porque qual é a parte que eu vou me responsabilizar pela forma... E se eu gostar do banana? E se eu gozar só com banana? E se eu gozar só com esse cafajeste? Uhum. Porque tem uma coisa no cafajeste. A gente precisa dizer disso. Eles conseguem fazer desejar. Porque é um cara que se ausenta mais, coloca uma coisa assim... Coloca uma mulher em competição com outra, é um cara que tem muita gente disputando, então ele se coloca num lugar de alecrim dourado. Isso. Mas isso tudo é historinha. Ele consegue fazer a mulher desejar, mas a posição dele com o desejo é precária. Agora eu vou te falar uma coisa. Voltando à palavra salvar, salvação, que é uma palavra ruim, mas que ela fica no nosso inconsciente, não tem jeito. Mas a gente foi colonizado. Foi colonizado nessa expectativa, né? Uma das vezes que eu mais tive tesão na minha vida, olha, já tive todo tipo de relacionamento. Você quase emendou, já tive mulheres. Já tive mulheres. Não, já experimentei, assim, toda a gama de desgraça do mundo masculino. A vez que eu senti mais tesão na minha vida, que eu falei, não é possível, eu vou me internar aqui, vai me dar uma cistite de 14 anos. Foi um namorado que eu tive que eu estava exausta. A minha filha na época eu já era separada, a minha filha na época tinha uns 4, 5 anos. E ele passou o dia inteiro entretendo minha filha, brincando com a minha filha, ajudando e, sabe, cuidando dela e sendo legal com ela. E levou, sabe? Quando ela dormiu, eu falei, eu vou passar o resto da minha vida transando 36 vezes por dia com esse homem. Não era um homem que estava no lugar do cafajeste, não era um homem que estava no lugar do banana, não era um homem que estava no lugar de vai puxar meus cabelos, sei lá. Era um Mas estava no pai, né? Tava no pai, mas o que eu quero dizer é que às vezes parece que o lugar muito sexual e fetichizado não pode estar na coisa família, sabe? E sim. ali, porque quando você falou assim pra mim, família não é um lugar de conforto, de paz, tem muita violência dentro da família. Mas aí eu te pergunto, uma pessoa como que eu não tenho essa estrutura familiar, tenho amigas minhas, por exemplo, que separam do marido.
E aí elas têm aquele almoço na casa da mãe sábado, que tá a mãe, o pai, 3 cachorros, 4 irmãos, 2 tios, uma bisavó. Aí vai para uma estrutura familiar que é como se… Foda-se que essa família acabou. Eu tenho a minha de base, entendeu? Eu não sinto isso. Então, eu sou uma pessoa que saiu pelo mundo à procura da sua família, né? Então, quando acaba um casamento, como acaba um namoro, eu fico péssima, porque parece que eu sou completamente sozinha no mundo, entendeu? Então, nesse sentido, eu tenho uma busca fetichizada pela família. Sim. Então, quando aparece esse cara que se coloca num lugar de cuidador, né? Que assim, minha filha tem um pai maravilhoso, ela não precisa de um pai. Ele realmente é muito presente e ele é maravilhoso. Mas ele foi um pai pra mim. Exato! Porque eu pude descansar. Eu pude descansar. Mas tem uma coisa, quando ele se ocupa aí, né? Num dia que você tá aí mais doente e tal. Tem uma coisa também que ele tira também, descentraliza de você o lugar só da mãe. É como se ali você pudesse ser um pouco filha. E eu vou tensionar isso com… Parece que também, quando você pode sair um pouco do lugar de ser muito mãe, você pode ser um pouco mais mulher. Posso transar, né? Que a mãe não transa tanto num lugar cagado da nossa cabeça. Não, porque tem uma coisa, inclusive da sobrecarga mesmo. Sim. Gente, muito casamento acaba porque a mulher tá tão cansada que ela quer capar o homem, não quer transar com ele. Pô, você ficou deitadão aí no sofá, eu fiz tudo, agora ainda vou dar pra você, filho da puta. né? Muito Então, casamento assim, acaba por isso. então tem uma coisa também, assim, nessa cena que eu leio, assim, de… Ele me descarregou aqui. Sim. Vou ter energia pra montar nele. Exato. E tem uma coisa aí, né, que eu acho que passa, assim… Ele tira o foco da maternidade. Sim. Sabe Mas ainda assim ele aparece como pai. Total. Mas é o lugar do poder. O meu pai, ele não tinha esse lugar do poder. Quem tinha era minha mãe. Eu cresci com a minha mãe falando, seu pai é um banana, seu pai é um banana. Eles separaram, eu tinha 4 anos. Uhum. E a minha mãe era essa pessoa, ganhava mais dinheiro que ele, era mais esperta, mais descolada. Todas as questões da minha vida que precisou resolver, desde coisa de cartório, pentelha, até coisas, sei lá, de problemas profissionais, amorosos. Minha mãe. E eu acho… E a minha mãe nunca encontrou na vida dela um parceiro. Nunca. Tá com 77 anos, não vai mais encontrar, infelizmente. Ou talvez, né? Às vezes Não tem quer, outro… não quer mais. Ah. Não quer, tá isolada dentro de casa. Minha mãe vai terminar a vida dela sem nunca ter encontrado um parceiro que ela falasse, esse é macho, esse é homem pra estar do meu lado. E se ela gozar do homem que não é macho? É aí que tá. Então, só que eu acho que eu lá na criancinha, né, momento aqui agora tentando fazer terapia com você. Eu entendi… Aquele momento que eu já tô preparando a interpretação selvagem. Eu entendi que eu tinha que ser um falo pra minha mãe. Entendeu? Eu vou ser esse pau que ela não encontrou em lugar nenhum. Então, o que eu faço? Parece Trabalho… que você, de algum modo, se posiciona, né? Eu vou mostrar a minha mãe… que existe. Entendeu? Ela não encontrou em nenhum homem, mas a sua pequena neném vai ser. Até porque eu acho que minha mãe me colocou um pouco nesse lugar de falo dela desde que eu nasci, né? Então, eu sou essa pessoa obcecada por mais projetos, mais reconhecimento… Deixa eu fazer o que meu pai não fez. Parece Exato. E nenhum homem fez. Outro deslocamento, gente. Eu tô deslocadíssima hoje. A gente já fez outro deslocamento. Eu não vou ser um banana como meu pai pra dar à minha mãe o que meu pai não deu. Sim. A gente já tem outro deslocamento, assim. Sim. Esse lugar é difícil, porque ao mesmo tempo, o meu lugar de tesão é o descanso desse falo e eu poder ser a menininha pra um cara. Entendeu? Nossa, esse episódio… Não, eu acho que assim… Eu tô quase pedindo um pix. Em final da sessão. Não, é porque eu acho que assim, é cansativo. Essa frase tá… Não, eu acho que é cansativo. Desde os 5 anos eu tento ser o falo de mamãe, esse pau duro pra minha mãe, entendeu? O meu descanso, o meu lugar de gozo é quando eu posso ser uma menininha deslumbrada com o médico, com o professor, com o chefe, porque aí o pau tá no cara e eu descanso. Então, Tati, como é que o feminismo vai lhe salvar do seu romance familiar? Isso! Chegamos na frase. Como é que tudo que eu li vai me salvar de como eu me construí do meu romance familiar? Eu saio de toda consulta médica absolutamente apaixonada. Seja homem, seja mulher. Só da pessoa olhar meu exame de fezes e falar, você tem isso, não tem aquilo, eu já tô afim. Qualquer pessoa que saiba interpretar um exame de sangue. Qualquer pessoa que fale, eu sei isso aqui, eu estudei isso aqui, você não sabe. Eu já falo, nossa, sério? E aí eu acho que esse é um ponto, assim, que eu acho que é importante, assim, que um analista não pode se enganar.
na Não, escuta. o meu analista falou isso pra mim. Um beijo, meu analista, não vou dar o nome, porque senão todo mundo vai nele, porque ele é o melhor analista. Você tem ciúme dele, né? Você não vai dividir. Eu já contei isso aqui. Eu tive uma transferência violenta. Eu sou uma mulher de 45 anos de idade. Eu cheguei na frente dele, quando eu tava, sei lá, fazia 8 meses que ele era meu psicanalista, 1 ano. Eu cheguei na frente dele chorando e falei, eu amo você. Eu quero ficar com você. Ô, Tati, mas toda experiência de análise é uma experiência de amor. E eu falei pra ele, é isso, entendeu? Eu só não me sinto sozinha quando eu tô aqui. Eu acho que a gente tem o mesmo tipo de humor. Eu acho que a gente tem o mesmo tipo de inteligência. Eu tenho certeza que você é louco que nem eu. E eu quero ficar com você. E a resposta dele foi, eu sei o meu lugar e me interessa ser o seu analista. Onde há qualquer outro convite, eu agradeço. E essa resposta foi brilhante, porque a hora que ele falou, eu sei o meu lugar, parece que fez assim, ó, e eu voltei pro meu, entendeu? Eu achei genial essa resposta. Porque é isso, você tá pondo em mim um negócio que você… Porque eu já ia dizer, e no final dessa sessão ele não acreditou no seu amor. Mas era verdadeiro! Não era! Nossa, era. Olha, todo o amor e todo o ódio que a gente escuta numa sessão não é pra gente. Não é. Mas Porque essa dimensão, inclusive, do poder da transferência, que precisa sair desse eixo do imaginário para o eixo simbólico. E foi isso que ele colocou pra você? Sim. Deu um belo não redondo? Sim. Aí eu fiquei com mais tesão ainda, porque quando alguém me dá não, é muito poder. Nossa. Eu tenho questões. Quando alguém me limita, sabe? Fala, daqui você não passa. Nossa, eu fico apaixonada. Porque é isso, né? Fez o que o papai não fez, né? Total. Ai, Renata. Fez o que o papai não fez. Mas eu acho que, assim… Nem o amor que o paciente nos destina, nem o ódio que o paciente nos destina, a gente pode acreditar. Porque, inclusive, o Lacan vai dizer que uma transferência negativa, essa que foi mais odiosa, assim, ela é uma transferência, assim, que move uma análise de forma muito potente, assim. Sim. Porque, gente, já imaginou a possibilidade de uma transferência, a gente dizer, eu odeio. Sim. É muito bom também, assim. Tem uma libertação nisso, assim. Que não fica nessa sedução histérica, né? Eu assim. acho… A minha sedução é absolutamente histérica. Inclusive, eu, por já ter lido muito sobre histeria, eu falo pra ele, eu tô na minha sedução histérica Toda hoje. checklist estrutural, Não, né? Tudo. Se tivesse um DSM… Tem DSM de histeria? Assim, ele já saiu do DSM, a histeria, mas a psicanálise não trabalha com a categoria de diagnóstico do DSM. Sim, não, eu né? sei, Assim, mas a histeria já teve lá, né? já esteve lá. Eu ia pontuar 100%, não há dúvidas. Mas tem a coisa estrutural, algumas características que faz a gente pensar, mas cada vez mais o diagnóstico estrutural, ele… Não é que ele está em desuso, né? A gente vai pensar o diagnóstico a partir do que é estrutural, mas também a partir do noborromeano, que é o modo de gozo de cada sujeito, assim. Só pra pessoa que tá, coitada, lavando uma louça, escutou noborromeano, explica um pouquinho. Vou explicar. Gente, noborromeano é um conceito lacaniano que ele vai pensar 3 registros, que são 3 círculos, que se articulam entre si, que um não pode se soltar do outro, que representa o real, simbólico e imaginário, e que ele vai pensar o funcionamento psíquico a partir desse nó. Então, assim, quando a gente pensa em diagnóstico pelo nó borromeano, inclusive a Niamh Shori é uma autora que faz muito isso, assim, é porque tem um ponto hoje do estrutural, que às vezes a gente pega um paciente que é como se ele tivesse características muito marcadas de 2 estruturas. E a gente precisa pensar o diagnóstico pelo modo de gozo, né? Enfim. Então foi nesse sentido que eu quis dizer, assim. Agora, lógico, às vezes chega histérica clássica, eu me sinto Freud escutando Ana. Faz até conversão, né? Tipo assim, tem. Eu faço conversão, eu sou histérica clássica, eu desmaio, minha mão entorta. Um beijo pra mim. Eu sou muito histérica clássica. Mas aí, Tata, eu acho que essa dimensão que a gente chega, né? De como é que o que a gente lê do ponto de vista da consciência, do saber, dos discursos que são produzidos numa cultura, vai nos livrar desse romance familiar. Sim. E é nesse ponto que eu acho que o analista não pode estar enganado e que a gente fica só esperando, assim, quando o sujeito tropeça, né, o sujeito do inconsciente, assim, vai aparecer, porque o cara pode ser maravilhoso. Mas e se você não se satisfazer? Se ele gabaritar todo checklist de não escrotice. Porque tem gente, eu escuto pessoas que dizem, não tenho queixa do meu marido. Eu não sei como é possível. Inclusive, não, assim. gente, é uma não relação. Isso, ele é tão perfeito. Eu já tive amigas que se separaram porque o cara era perfeito.
Né? Porque não tem onde engalfinhar ali, né? Isso, não produz desejo. Não assim. produz. Então, assim, cada um também vai precisar se responsabilizar naquilo que os discursos, assim, que são produções de uma cultura, seja esses que são pela via um pouco mais do pior, mais agressivos, né, enfim. Mas também esses que vão fazendo a gente entender a violência, onde é que a gente escapa disso. Porque esse é o ponto, Tati. A gente não fica totalmente submetido a um discurso. O sujeito, a fantasia, quando Lacan vai formular aquela fórmula da fantasia, que é o sujeito dividido por são, né, que é o objeto pequeno A. Ele fala dessa dimensão do sujeito dividido. Então, aquilo que a cultura nos oferta como significante, como possibilidade, né, de acesso aos significados da linguagem e tudo mais, não dá conta. Não. Tem uma coisa que nessa operação cai. Uhum. Então, tem alguma coisa que escapa. E aí esse é o ponto, assim, que eu acho que todos esses discursos são fundamentais. E esse que escapa é um lugar do real que a gente nunca chega, né? Que tenta falar na terapia. Isso. E não É o osso, assim. É. Só que aí é um lugar que a gente vai se dando conta de como a gente goza do amor. Sim. É o lugar da nossa fantasia. É quando, assim, só pra tentar dar um exemplo pra quem nunca leu psicanálise e tal. Por exemplo, quando a gente gosta de um filme e não consegue explicar por quê. Isso. O filme mexeu comigo. Por quê? Porque o roteiro é bom. Porque é bem dirigido. Porque... Puta, mas não é isso. Aí você fica tendo pesadelo com o filme. Aí você não para de pensar no filme. Você não chega exatamente. Mas é o ponto que captura cada sujeito. É onde captura. Aí você fica obcecado. Aí você vê, tem série que eu vi, Succession, até hoje eu não sei explicar onde pegou, mas eu sei que eu vi 9 vezes cada episódio. E agora eu tô com a mesma questão com o The Bear. Já vi 36 vezes cada episódio. E quando você fez o convite para esse podcast, eu fiquei me lembrando muito de um forró do Magníficos. Gente, eu sou essa psicanalista, eu sou nordestina, não é o maior São João do mundo. Maravilhosa. Desculpa, eu penso psicanálise com forró. Eu juro que eu penso assim. Por isso que é bom. Miúza, o nome do forró é Miúza. Aí tem um refrão que é muito... Vai lá, bota pra gente. Porque é assim, nossa, amor me leva e faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu prazer é ser tua mulher. Então, gente... Olha, eu amo Caetano Veloso, mas isso é muito bom. Eu acho que tem algo da música que comunica de algo que é coletivo, que é transmitido na cultura. Sim. Porque é uma narrativa que é dita por uma mulher, assim, quando a gente vai pensar quem tá dizendo isso. E eu só prestei atenção nessa música porque o boy tava cantando na casa dele e ele é nordestino também. Aí eu olhei, sabe quando... Eu já escutei tantas vezes essa música, mas ele cantando... Você fez um negócio ali, deu um tesão. Não foi tesão, assim, eu fiquei assustada. Porque eu nunca tinha... Sabe quando a gente escuta, mas, né, assim, não escutou? Sim. Aí esse momento que eu... Espera, aqui tem uma preciosidade pra gente pensar o que é a fantasia feminina. O que é que faz cada mulher poder dizer me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher, quando tá todo mundo batendo palma pra cadeirada do Datena. Sim. E tem uma coisa que, assim, todas as vezes em que eu tive uma noite sexual memorável e que amigas minhas, de novo, bolha progressista, feminista, vem me contar que, putz, foi a trepada da vida, a gente geralmente usa uma frase que diz, ele acabou comigo. E não é num sentido de abuso sexual, de violência, de machucar. É num sentido de, ele esgotou a minha atenção. Ele esgotou, assim, o ele acabou comigo é um símbolo do melhor sexo, porque tudo aquilo que estava represado em mim pôde relaxar, pôde sair. Então ele acabou comigo, ele tirou meu ego praticamente. É tipo 36 Rivotril, ele acabou comigo. O que me faz pensar que numa palavra como ele acabou comigo, puta, ele me destruiu, às vezes é um sexo tão bom que você dorme 15 horas, ele me destruiu, ele me tirou da coisa operante, racional, neoliberalismo, eu só transei e dormi, entendeu? Uhum. Então, algumas vezes, o prazer tá ligado a palavras... Acabar, destruir, né? Ou seja, precisa ter uma agressividade para ter uma relação sexual, né? A gente precisa ler o mal-estar na cultura do Freud, Total, né? Total. O Freud não deixa a gente iludido.
Sim. O animal tem que estar ali, senão você não faz. Tem uma coisa assim que ele vai falar dessa dimensão assim, que o laço civilizatório, ele se sustenta a partir de um ponto de muita irracionalidade. É isso, assim, por mais que a gente fale, elabore, e é importante que a gente fale, elabore, lute por direitos, tal, mas onde que vai parar o sexual nisso? Uhum. Porque tem um ponto, assim, que eu acho que é importante, assim, quando a gente diz, né, disso do acabou comigo. Tem um ponto das nossas fantasias, e que não é sem o outro, e aí esse outro da cultura, né, Tati, assim, talvez fosse outra fantasia se fosse apresentado um outro da cultura, assim. Uhum. Se é que existe o outro. Mas outra possibilidade, assim, talvez como esse ideal foi construído. Acho que todo mundo tem que se abrir com essa vontade de destruição. Olha, mas para encerrar, tem uma coisa que acontece comigo, que quando uma relação minha, amorosa, entra num lugar de uma certa agressividade, não agressividade de tapa na cara, não é disso que a gente tá falando. A gente já tá noutra geração. A gente já tá, né? Mas entra assim numa coisa, putz, isso que você fez me irritou, porque isso me lembra isso me causa isso que eu fiz te irritou, porque isso... E traz, não é o fofinho, não é a leveza, que é a coisa que a mulher mais escuta na vida é o cara falar, putz, eu queria uma menina mais leve, eu queria uma relação mais saudável. Cara, precisa. Esse imperativo da leveza, gente. Puta que pariu. Eu acho de uma... Isso é agressivo. Você pedir pra uma mulher ser leve é agressivo pra cacete. Que leveza é? Eu fico pensando assim, o que é essa leveza? Porque a vida não é leve com a gente. A vida não é leve, a verdade... Não, nada é leve. Vamos pensar assim, nem na relação com seus pais você tem essa leveza toda que você quer. Por que tem que satisfazer isso? Uhum. Tem um ideal também nos homens que eu acho que as mulheres, em certa medida, precisam ter cuidado. Esse dia falando com minha analista, algo assim, pontuando, assim, e hablando de um cara, ela disse, ele quer uma mulher perfeita, né? Foi muito bom essa intervenção, assim, porque eu fiz, é isso, eu sei que eu não vou atender. Uhum. Seja pela pirraça. Seja pela não possibilidade. Não possibilidade, assim, eu acho que a gente precisa, inclusive, lidar, em certa medida, com uma certa frustração. E me parece que só os homens têm um certo direito de pedir uma mulher leve. Já viu que muito mais difícil a gente pedir um homem leve? A gente nem quer. É isso. Eu nem quero um homem leve, pra mim ele é despotencializado. A vida não é leve, se o cara não for um representante de seres vivos, ele não me interessa, ele é um robô, ele é sei lá que coisa que é aquilo. Então, essa leveza, eu preciso dizer que eu acho que é preciso ser muito questionada. Porque... E assim, várias vezes na minha vida amorosa, quando ia pra um lugar de briga, pra um lugar de discussão, para alguns homens e para algumas mulheres também, é o momento em que se termina uma relação. Para mim é o momento em que ela começa. Só que isso ainda tem uma trava nas pessoas. Se tá brigando, se tem muita discussão, é porque não é para ser. Não, a máquina tá caminhando ali, tá sendo colocada. Inclusive porque qual é o efeito, o que é que resta de cada discussão. Inclusive assim, às vezes, quando não tem discussão, acho que é mais sintomático. No sentido de que não há nada sequer a reivindicar do outro. Sim. Porque na discussão tem alguma coisa que você acusa o outro e pede pra que ele melhore. É assim, tem alguma coisa nesse sentido. Não sei você, mas eu já saí de relações que tipo assim, eu sabia tanto que ali não era o lugar que eu desejava, que eu não fiz questão alguma de dar uma satisfação ao outro. Porque qualquer argumento que eu desse pro outro ia me soar canalice da minha parte. Porque você já não queria. A gente só reivindica onde a gente quer, né? Isso. É nesse ponto que eu queria dizer que eu acho que tem um ponto que a gente precisa pensar, que nem toda briga precisa cair nessa lógica da agressividade. Às vezes, né, pode ser algo de uma demanda amorosa. Algumas brigas são demanda de amor, pura demanda de amor. É uma tentativa de extrair do outro. Mas como fazer isso com dignidade também, assim? Porque a gente já tá num tempo que não vale mais cadeirada. Não. Mas eu queria dar cadeirada em muita gente Lógico. que eu conheço. Lógico. Querer não é poder. Aí aquela... Isso, assim, querer não é poder. Mas é isso, assim, a gente tá num tempo que se um homem dá uma cadeirada numa mulher... Não, acabou. Maria da Penha. Acabou a vida dele e que bom. É isso, assim, então a gente também não pode dar cadeirada no outro, assim, é reconhecer esse limite. Mas a gente pode brigar, e brigar com dignidade pra desejar. Sim.
Acho que esse é o ponto. Muito a gente bom. pode brigar para desejar. Muito bom. Renali, você é perfeita. Vamos ter um programa só nosso. Obrigada. Ai, olha que eu topo, hein? Eu já topei. Obrigada. Alguém patrocina a gente. Muito bom. Ai, Tati, obrigada pelo convite. Enfim, Foi bom sobre demais. tudo isso, né? Acho que eu sempre fico muito feliz em ocupar alguns espaços, porque é uma voz com o Nordeste. É isso aí. E que voz, que sensualidade, inteligência, esperteza e cultura. Ai, cheiro, 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 gente. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda quinta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem!